esse olhar que nós queremos pensar e queremos desenvolver em cada um de nós, na reflexão, na partilha, é além do sentido, do físico, do fisiológico. É esse conseguir avançar para além dos sentidos, para além do imediato, para além do dado, para além do físico, né, imediato. É nessa perspectiva que a gente vai conversar. E eu trouxe uma provocação para vocês, que está nesse livro aqui, ó, A Educação dos Sentidos, do Rubem Alves. É um livro já antigo, eu não sei nem se tem novas edições dele, o meu é de 2005, né? Não sei se tem novas edições dele, deve ter, mas de qualquer forma, esse texto que eu vou usar aqui, sobre a arte de ver, está na internet, porque o Rubem publicou também como crônica em jornais. Então, A Difícil Arte de Ver é um texto que você encontra facilmente na internet, tá? E eu vou partilhar com vocês um trechinho, porque é a partir daí que eu quero conversar com vocês algumas coisas. Bom, vamos no texto. Ela entrou, deitou-se no divã e disse: acho que estou ficando louca. Eu fiquei em silêncio, aguardando que ela me revelasse os sinais da sua loucura. Um dos meus prazeres é cozinhar. Vou para a cozinha, corto as cebolas, os tomates, os pimentões. É uma alegria. Aconteceu, entretanto, faz uns dias, que fui para a cozinha para fazer aquilo que faço centenas de vezes: cortar cebolas. Ato banal? Sem surpresas. Entretanto, cortada a cebola, eu olhei para ela e tive um susto. Percebi que nunca havia visto uma cebola. Aqueles anéis perfeitamente ajustados, a luz refletindo neles, tive a impressão de estar vendo a rosácea de um vitral de uma catedral gótica. De repente, a cebola, objeto a ser comido, se transformou em obra de arte, a ser vista, contemplada, admirada. E o pior é que o mesmo aconteceu quando eu cortei os pimentões e os tomates. Agora, tudo que vejo me causa espanto. Ela se calou, esperando o meu diagnóstico. Eu me levantei, fui até a estante de livros e de lá retirei as Odes Elementares, de Pablo Neruda. Procurei então a Ode à Cebola e lhe disse: essa perturbação ocular que acometeu você é comum entre os poetas. Veja o que Neruda disse de uma cebola, igual a que você cortou e lhe causou assombro. Rosa de água, escamas de cristal. Não, você não está ficando louca. Você ganhou olhos de poeta. Os poetas ensinam a ver. Ver é muito complicado. E isso é estranho, porque os olhos de todos os órgãos do sentido são os de mais fácil compreensão científica. A física dos olhos é idêntica a uma física de óptica, de uma máquina fotográfica. O objeto, do lado de fora, aparece refletido do lado de dentro. Mas existe algo na visão que não pertence à física. William Black sabia disso e afirmou: a árvore que o sábio vê não é a mesma árvore que o tolo vê. Sei disso por experiência própria. Quando vejo os ipês floridos, sinto-me como Moisés, diante da sarça ardente. Está para mim ali a epifania do sagrado. Mas uma mulher que vivia perto da minha casa decretou a morte de um ipê que florescia à frente de sua casa porque ele sujava o chão. Dava muito trabalho para sua vassoura. Seus olhos não viam a beleza, só viam o lixo. Bom, a crônica continua, mas eu vou parar por aqui e deixar vocês com um gostinho para continuar lendo o texto. Depois eu mando as referências e, como eu disse, é um texto que você encontra facilmente na internet. Por que quero comentar esse texto? Porque Rubem Alves nos mostra, num
exemplo do cotidiano, que ele está vivenciando na clínica como psicanalista, qual a diferença entre o imediatismo do ver pura e simplesmente com perspectiva de sentido, e o ver educado, um ver que se aprende, um ver que se desenvolve, que a gente vai chamar aqui de olhar. O Rubem Alves, como ele trabalha com a educação dos sentidos, ele não faz esse jogo com as palavras, ele usa o ver nas duas perspectivas. Eu vou usar ver e olhar para a gente conseguir fazer uma distinção que passa pela semântica, claro, né? Passa pela epistemologia, claro, mas que passa muito pelos nossos sentidos, porque a gente, mesmo sem refletir muito sobre a semântica da palavra, a gente faz essa distinção no dia a dia. Como que a gente faz a distinção no dia a dia? O ver é tomado por nós como algo do imediato. O ver, ele é aquilo que vemos, porque vemos, pelas condições dos sentidos, né? Se eu chego num espaço que tem luz e o meu aparelho da visão está funcionando, mais ou menos, eu vejo, né? Simples assim. O ver é isso, aqui, na nossa perspectiva. O ver aprendido, o ver que desenvolvemos, o ver do algo mais, o ver dos olhos do poeta, o ver dos olhos da poetisa, o ver da estética, o ver da arte, o ver da sensibilidade, o ver da mística, ele vai além. Ele vai além porque tudo isso que eu disse aqui, a poesia, a arte, a mística, o sagrado, o outro, eles exigem um pouco mais de nós para serem alcançados. Então, o olhar, que é esse ver aprendido, a gente vai olhar, vai diferenciar a palavra aqui, né? O olhar, ele é uma escolha. Ele é uma superação da indiferença. Porque eu posso ver e ser indiferente ao que eu vejo. Eu posso ver e não me deixar captar. Posso ver e não me deixar ser capturado pelo que eu vejo. Eu posso só, como minha avó usa uma expressão muito comum aqui em Minas, eu só passo os olhos. Né? Ver é passar os olhos. Eu não me deixo ser capturado por isso. O olhar não. O olhar é uma escolha. O olhar não tem pressa. O olhar demora. O olhar para. O olhar supera a indiferença, né? O olhar exige um pouco mais de nós. Vou dar um exemplo do dia a dia, assim, vitrine de loja. A gente está tanto tempo sem circular muito, né? Mas quando a gente está circulando assim pela uma avenida de lojas, uma rua de comércio, você passa por centenas de milhares de estímulos visuais. Centenas de vitrines, com centenas de milhares de produtos. Num shopping, numa avenida. Mas, de repente, alguma coisa te captura. E quando alguma coisa te captura, você olha, você para. E aí você entra no estabelecimento, na loja, enfim, para olhar um pouco mais de perto, parado, concentrado ali, e alguém te pergunta, posso te ajudar? Você diz, estou olhando. Estou olhando é um ato. Estou olhando é um gesto significativo de quem para e se debruça sobre. O olhar é se debruçar sobre. Né? Vocês viram no texto do Rubem Alves que a mulher disse, e ela ficou assombrada por isso, ela disse que a cebola cortada lhe provocou espanto. E aí está a diferenciação, aí está o crivo de diferenciação entre o ver do sentido puro e imediato com o olhar, que exige um pouco mais de nós. Porque o olhar, ele é fruto do espanto. Eu preciso ter sensibilidade suficiente para me espantar, para que eu possa olhar. A Marina Colasanti, ela, para mim, é uma das autoras, uma das mulheres que está para além do tempo e do espaço. Né? A Marina, para mim, é alguém que, uma autora que transcende a perspectiva do espaço, do tempo. E a Marina tem um texto que é de 1972. 72. E é extremamente atual. E é extremamente para hoje.
o texto que a Marina publicou em 72 num jornal, como crônica, depois virou livro, e também tem na internet, tem esse título, Eu Sei Que Não Devia. Né? Porque a Marina fala assim, a gente se acostuma. Eu sei que não devia, mas a gente se acostuma. Nosso grande problema é que o nosso ver, ele vai se acostumando com os estímulos, e aí ele para de reagir. Eu vejo muita coisa, mas isso não me incomoda. Isso não me chama atenção. Eu vejo tudo. Quem tem condições fisiológicas de ver, vê tudo. A gente não fez escolha, a não ser que eu feche os olhos. Mas enquanto eu estou com os olhos abertos, eu não tenho escolha. Tudo que se passa, eu vejo. Não quer dizer que eu me detenha nisso. O deter-se é fazer a experiência. Quem vem da pedagogia aí pode me ajudar aqui no chat, porque quem vem da pedagogia, em algum momento da vida, se encontrou com um texto do Jorge Larossa, intitulado Notas sobre a Experiência. Nesse texto, Notas sobre a Experiência, o Larossa faz uma reflexão sobre a aprendizagem significativa, e ao falar da experiência, ele fala desse ser afetado. O olhar, ele tem afetação. Por isso ele nos espanta. Só que quando eu me acostumo, eu paro de me afetar, me deixar afetar. Quando eu me acostumo, eu paro de me espantar com as coisas. E isso é mais comum do que a gente imagina. Olha, por exemplo, na escola presencial, quando a gente mandava a agenda, né, para as crianças, olha, converse comigo aqui, ela não é assim, vai, vamos lá, vamos combinar, ela não é assim. É muito difícil fazer a família ler a agenda de uma criança. Ler mesmo, de fato. Se deter sobre a agenda. Para conseguir chamar a atenção de uma agenda, a gente tem que circular com colorido, colocar umas estrelinhas de neon, fazer piscar para que alguém perceba que há uma agenda. E nessa agenda um aviso. Mesmo assim acontece de alguém assinar a agenda, devolver o aviso sem se comprometer com o combinado. Sem fazer a experiência. Sem se afetar, logo, sem refletir e sem se comprometer. Volta a agenda para a escola, assinada, mas o combinado não se efetiva. Por quê? Porque a pessoa fez do piloto automático, ela nem leu, ela viu, mas não olhou. Né? E quando você liga e fala assim, olha, a agenda do fulaninho, ela veio, mas veio sem o combinado. A pessoa fala, que agenda? A agenda que a gente mandou o recado. Que recado? Que você assinou. Eu não lembro disso. Quantas coisas nós fazemos e esse fazer passa pela visão porque a gente viu para fazer, mas não viu o que fez. Né? Vamos lembrar da escola presencial também, que isso é muito comum, né? Sala dos professores, das professoras. Os gestores que estão aqui me ajudem, se isso é verdade ou não. Se for fantasia da minha cabeça, vocês podem me corrigir. Mas, geralmente, na sala dos professores e professoras, quando a gente coloca um aviso, a gente tem que avisar que fez o aviso. Porque se eu não avisar que eu fiz um aviso, a gente não lê o aviso. Né? A gente coloca uma coisa no quadro, lá da sala dos professores e professoras, e avisa todo mundo, ó, tem um aviso no quadro. Fulana, tem um aviso no quadro. Manda no WhatsApp. Gente, tem um aviso no quadro. Gente, coloquei um aviso na sala. É aviso do aviso. Por quê? Porque senão eu entro e saio pela sala, vejo o quadro, porque se eu tenho condição fisiológica, eu vejo o quadro. Eu até talvez passe uma leitura do quadro, mas aquilo não me afeta. E porque não me afeta, não me causa espanto. E porque não me causa espanto, não provoca experiência. E eu não penso sobre. Né? Por que a Marina faz essa denúncia? Eu sei que não devia, mas a gente se acostuma. Porque a gente vai se acostumando para escapar da dor. Vai se acostumando para escapar, como ela diz, da faca e da baioneta. A gente vai se acostumando para não ralar nas perdas da vida. Só que de tanto se acostumar, de tanto se resguardar, a gente perde a vida. Porque a gente se acostuma e não sente mais. E não sente a vida. E se acostumar é um perigo. Por quê? Porque quando eu não me espanto, eu não penso sobre. O Padre Rogério está aqui, passou pela filosofia, e mais os colegas que estiverem pela filosofia aí também vão se lembrar disso. Para os gregos,
a grande perspectiva do pensamento filosófico recai sobre o tauma. O que é o tauma? O tauma é o espanto. É a partir do espanto que eu penso a origem da vida. É a partir do espanto que eu questiono de onde vim, para onde eu vou, né? Lá nos gregos, né, é Tales, espantado com a água, que vai pensar a origem da água. É Heráclito, espantado com o fogo, que vai pensar a origem da vida através do fogo, né? Assim como todos os outros, no ar, no átomo, enfim, lá naquele comecinho da filosofia, né? Cada um se espantando com o elemento, se espantando com a vida, espantado com o cosmos, espantados com o universo, espantados com a própria vida, é que se pensa a vida. Se a vida não provoca mais em nós espanto, nós não pensamos mais a vida, a tal ponto de banalizar a morte. Percebam, a gente não devia. A gente não devia. Mas esses milhares e milhares e milhares de brasileiros que tiveram sua vida ceifadas pela pandemia não nos espantam mais. A gente se acostumou. A gente se acostumou com as notícias da morte. E a Marina coloca isso no seu texto. Procura o texto. A Marina fala assim, a gente se acostuma com a guerra quando a gente dá número para os mortos. É preciso que haja número para os mortos. Porque o número dado, aplicado a uma vida, ele tira dali a mística da vida. Ele faz com que a gente se acostume. É mais um número. Só um número, né? Então, esse movimento de se acostumar faz com que a gente não se espante mais. E ao não nos espantarmos mais, a gente não pensa sobre. Quando eu comecei a dar aula de filosofia, eu me fiz professor de filosofia com o espanto dos adolescentes, das crianças, sempre inquietas, sempre incomodadas. Percebam que uma coisa que incomoda muito a gente é o porquê de uma criança nunca satisfeita. Porque a gente, adulto, se dá por satisfeito. A gente, adulto, aceita meias respostas. A gente, adulto, aceita meias definições. A gente, adulto, aceita fake news. A gente que é adulto aceita mentira. Né? Bem contada ou mal contada. A criança não. O adolescente não. Eu brinco com os adolescentes que a grande escola, né, de pensamento filosófico, chamado cinismo, quem ensina são os adolescentes. Porque o cinismo, enquanto escola filosófica, tem essa questão da dúvida, como toda filosofia tem, mas de uma dúvida estabelecida num processo de questionamento que é imbatível, implacável. Adolescente é implacável. Crianças são implacáveis, né? Implacáveis, porque elas querem mais, elas não se dão por satisfeitas. A gente se dá por satisfeita, porque a gente vive no imediato. A criança não. A criança está no mediado. Mediado, quando eu vou mediar alguém ou alguma coisa, eu preciso estabelecer os pontos. E eu preciso questionar os processos para ligar os pontos, né? Para traçar essas linhas. Então, na mediação há uma interpelação, na mediação há uma afetação. Vou voltar ao Jorge Larossa. Na mediação há uma experiência. Então, o olhar é reflexivo, o olhar é analítico, o olhar é minucioso. O ver não. O ver não exige nada disso. Tem uma música de uma campanha da fraternidade. Quem se lembrar aí quem se lembrar dessa música vai condenar a idade, viu? Quem se lembrar dessa música vai condenar a idade, mas não tem problema. É uma música que marcou a minha vida, assim, marcou a minha vida vocacional, marcou minha vida de entrega àquilo que eu acredito que seja a igreja em saída proposta por Francisco. Tem uma campanha da fraternidade bem antiga que cantava assim, no seu hino de campanha: seu nome é Jesus Cristo e passa fome, e grita pela boca dos famintos. E a gente, quando vê, passa adiante, talvez para chegar depressa à igreja. Entre nós está e não reconhecemos. Entre nós está
e não reconhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Olha que loucura que é isso. Há poucos dias, o padre Júlio Lancelotti, ele postou uma mensagem no Twitter, ele ou alguém da equipe dele, porque do jeito que aquele homem trabalha, muito pouco provável que ele tenha tempo de fazer isso, mas a equipe vai também trazendo para a rede social aquilo que é o pensamento dele para nos abastecer, né? O padre Júlio disse assim: eu me encontrei com Jesus Cristo na rua, com fome, com frio, molhado pela chuva. Eu chorei, pedi perdão e pedi para não mais me afastar dele. Quando a irmã Glória colocou no início esse questionamento, que novo nós queremos, a gente tem que entender que esse novo que nós queremos passa pelo olhar que nós temos. Que olhar nós temos? Que olhar nós podemos até então? E que olhar nós buscamos? Porque isso que nós queremos, ele está para além.